Um dos personagens mais icônicos e assustadores do universo das creepypastas. Sua história de origem e sua imagem macabra, de um rosto pálido com um sorriso sinistro, olhos sem pálpebras e pele completamente branca, são elementos que causam pavor e curiosidade. A lenda conta a história de um jovem chamado Jeff que, após um evento traumático, se transforma em um assassino psicopata, perseguindo e matando suas vítimas durante a noite. Sua assinatura é a frase perturbadora, vá asterisco ou go to sleep ou asterisco, vá dormir, dita às suas vítimas antes de atacá-las. A origem da creepypasta. A história de Jeff the Killer começou a circular na internet no início dos anos 2000. Embora a origem exata seja difícil de rastrear, a imagem de Jeff e seu rosto branco e sorriso distorcido já apareceu pela primeira vez em fóruns de terror e comunidades de creepypasta. Algumas versões da lenda dizem que o rosto de Jeff foi inspirado em uma foto alterada ou em um frame de vídeo, mas não há consenso sobre sua origem visual. A versão escrita da creepypasta de Jeff the Killer apareceu em sites como o Creepypasta Wiki onde foi amplamente compartilhada e adaptada. A lenda original conta que Jeff era um jovem tímido e reservado que sofria bullying em sua nova escola. Certa noite, após ser atacado por colegas, ele teria reagido violentamente e, no processo, foi gravemente ferido. A partir de então, Jeff começou a apresentar comportamentos estranhos, tornando-se obcecado por violência. Em um episódio sombrio, ele mutila o próprio rosto, cortando um sorriso permanente e queimando suas pálpebras para nunca precisar fechar os olhos, segundo ele, pois agora eu estava completamente desperto. A transformação de Jeff e o surgimento do assassino. Depois do acidente de suas automutilações, Jeff se transforma completamente. Ele se torna um assassino psicopata, caçando e matando aqueles que cruzam seu caminho. Seu comportamento é descrito como frio e sádico, e sua presença é caracterizada pelo medo e pela tensão que ele impõe às vítimas. Uma das partes mais perturbadoras da história é a ideia de que Jeff espreita suas vítimas durante a noite, entrando em seus quartos e sussurrando ou vá dormir ou antes de cometer seus crimes. Essa transformação de Jeff de uma vítima de bullying a um assassino sem piedade explora a ideia de que o trauma e a dor podem dar origem ao mal, um tema comum em narrativas de terror. A história de Jeff mistura elementos de vingança e sofrimento psicológico com uma sede insaciável de violência. A obsessão de Jeff pelo sangue e o medo de suas vítimas o transformam em um vilão impiedoso que deixa uma marca permanente naqueles que conhecem sua lenda. A psicologia de Jeff the Killer. Jeff the Killer é um personagem que representa o lado sombrio da psicologia humana e explora a ideia de perda de controle mental. A narrativa de Jeff toca no medo universal da insanidade e da transformação irreversível. Ele é descrito como alguém que sofreu tanto a ponto de perder completamente sua humanidade e sua capacidade de sentir compaixão. A mutilação autoimposta é uma metáfora da perda de identidade e da criação de uma nova personalidade, alguém que já não tem as limitações ou os sentimentos de uma pessoa normal. A motivação de Jeff é muitas vezes interpretada como uma vingança contra uma sociedade que o desprezou e o machucou, e ele, em resposta, escolhe se tornar uma figura de terror. Alguns analistas de creepypastas dizem que a popularidade de Jeff reflete o medo de que qualquer pessoa possa ser levada a extremos de violência por conta de traumas e experiências difíceis. Em Jeff, vemos um personagem que o abraça o mal, e seu sorriso grotesco é um símbolo de sua aceitação e prazer em causar dor. A imagem de Jeff the Killer e seu impacto. A imagem de Jeff é uma das razões pelas quais ele se tornou tão icônico. Seu rosto sem expressão de humanidade, com um sorriso exagerado e olhos arregalados, se tornou um símbolo de horror e suspense. A aparência de Jeff lembra uma máscara de palhaço deformada e provoca uma sensação de repulsa e medo em quem a vê, sendo similar ao conceito do Vale da Estranheza ou uma teoria psicológica que sugere que quanto mais uma figura é parecida com um humano, mas possui pequenas diferenças perturbadoras, mais desconforto ela causa. Essa imagem rapidamente se tornou um meme na internet e inspirou diversas adaptações, incluindo fan-arts, vídeos de terror, jogos e até mesmo paródias.
A popularidade de Jeff the Killer se espalhou para fora dos círculos de creepypasta, com o personagem se tornando um ícone do terror online. Muitos sites e fóruns de terror exploraram sua imagem em vídeos e contos adicionais, reforçando o poder visual de Jeff para provocar medo e curiosidade ao mesmo tempo. Influência cultural e adaptações. Jeff the Killer é um exemplo de como as creepypastas podem influenciar a cultura digital e criar personagens que se tornam quase mitológicos na internet. Ele está frequentemente incluído em listas dos personagens mais assustadores das creepypastas, ao lado de figuras como **Slenderman** e **Smile Dog***. A popularidade de Jeff também inspirou adaptações em mídias como quadrinhos, animações e até curtas-metragens independentes, todos explorando a lenda e a aparência do personagem. Embora Jeff seja uma figura ficcional, sua história e visual desafiaram fronteiras e inspiraram diversas interpretações. Muitos artistas e escritores expandiram sua história, criando versões alternativas de sua origem ou adicionando camadas à sua psicologia. Como um ícone do horror online, Jeff the Killer continua sendo uma presença perturbadora no imaginário dos fãs de terror. A natureza controversial do personagem. Apesar de seu impacto na cultura das creepypastas, o personagem de Jeff the Killer também gerou controvérsias. Algumas críticas surgiram em relação à glorificação da violência e da insanidade mental em sua história, levantando questões sobre o impacto desse tipo de personagem em jovens impressionáveis. Embora seja apenas uma história fictícia, a ideia de um personagem que se torna um assassino após ser vitimado por bullying reflete temas sensíveis que podem ser interpretados de diferentes maneiras. Para muitos fãs de terror, Jeff the Killer é uma criação fictícia que explora temas de horror psicológico e a relação entre trauma e violência. No entanto, para outros, ele representa o lado sombrio da cultura das creepypastas e a maneira como o horror pode influenciar a mente. Como lenda urbana, Jeff continua a capturar a imaginação, alimentando o terror com sua história de transformação, sua assinatura sinistra e seu rosto que espreita o espectador com um sorriso que nunca desaparece. Um dos casos mais misteriosos e intrigantes da história policial brasileira. O caso ocorreu em 1966, no **Morro do Vintém**, em **Niterói**, no Rio de Janeiro, onde 2 homens foram encontrados mortos em circunstâncias misteriosas. Ambos estavam usando roupas formais, capas impermeáveis, e o detalhe mais assustador, máscaras de chumbo cobrindo o rosto. Até hoje, o caso permanece sem solução, envolto em teorias que vão desde rituais esotéricos até explicações sobrenaturais. O encontro dos corpos. No dia 20 de agosto de 1966 um jovem chamado Jorge da Costa Alves subiu o Morro do Vintém para soltar uma pipa e acabou encontrando os corpos de 2 homens deitados em um local afastado. Eles estavam em decomposição, com os rostos cobertos por máscaras de chumbo. Ao lado dos corpos, foram encontrados um bloco de anotações, garrafas vazias de água mineral e uma toalha. Ambos os homens foram identificados como *Manuel Pereira da Cruz *** e *Miguel José Viana **, 2 técnicos em eletrônica de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. O bloco de anotações continha instruções enigmáticas, 16 horas e 30 minutos estar no local determinado, 18 horas e 30 minutos ingerir cápsulas, após efeito, proteger metais, aguardar sinal máscara. Esse trecho de instruções sem explicação clara rapidamente tornou o caso mais enigmático, e ninguém sabia ao certo o que as anotações queriam dizer. As máscaras de chumbo e o mistério dos objetos encontrados. O detalhe mais bizarro do caso era, sem dúvida, as máscaras de chumbo. Diferentes das máscaras convencionais, essas eram feitas de uma folha grossa e pareciam ter sido improvisadas. Elas não possuíam buracos para os olhos, tornando impossível ver através delas. Especialistas disseram que as máscaras poderiam ter sido usadas como uma espécie de proteção contra algum tipo de radiação, mas o motivo exato ainda é desconhecido. Além das máscaras, os objetos encontrados com os corpos e as garrafas de água, as anotações confusas e a ausência de sinais de violência contribuíram para a aura de mistério. Não havia qualquer evidência de luta ou violência física, nem indícios de que os 2 tivessem sido forçados a ingerir algo.
O fato de estarem em um lugar isolado e com orientações escritas de forma enigmática deixou os investigadores sem pistas concretas. Hipóteses e teorias. O caso levantou várias teorias. Uma das hipóteses mais exploradas foi a de que Manuel e Miguel participavam de algum tipo de seita espiritualista ou sociedade secreta . Aparentemente, ambos tinham interesse em ciência e eletrônica, e especula-se que estivessem envolvidos em experiências para tentar entrar em contato com seres de outros mundos, possivelmente usando técnicas de meditação e substâncias psicoativas. A instrução de o aguardar sinal também foi interpretada como uma possível referência a uma experiência espiritual, onde acreditavam que receberiam uma mensagem ou visão. Outra teoria sugere que ambos estavam tentando proteger os olhos e a cabeça contra algum tipo de luz intensa ou radiação que esperavam encontrar durante um experimento. Isso poderia explicar o uso das máscaras de chumbo. A ideia era de que eles pudessem estar testando uma nova tecnologia ou alguma experiência com campos magnéticos. Houve também teorias sobrenaturais, sugerindo que ambos estariam tentando fazer contato com extraterrestres. A referência aos sinais só pode ter sido interpretada como uma expectativa de receber algum tipo de comunicação alienígena ou visão que, de alguma forma, acabou levando à sua morte. Apesar disso, nada no local apontava diretamente para uma interação alienígena, mas essa teoria ganhou força devido à popularidade do tema nos anos 60. Por último, alguns acreditam que ambos possam ter sido vítimas de um golpe envolvendo uma seita fraudulenta ou um falso guru, que os teria induzido a participar de um ritual que acabou em morte. Porém, nunca foram encontradas evidências de que outras pessoas estivessem envolvidas diretamente na morte de Manuel e Miguel, e nenhum responsável foi identificado. Investigações e a conclusão inconclusiva. A investigação do caso foi complicada. Na autópsia, não foram encontradas substâncias tóxicas nos corpos dos homens, apesar da anotação sobre o ingerir cápsulas. A falta de uma causa definitiva para a morte levou a polícia a arquivar o caso como morte indeterminada, sem esclarecer o que realmente aconteceu. Além disso, a falta de recursos tecnológicos e o tempo que os corpos ficaram expostos ao ar livre dificultaram a coleta de provas. Sem novos leads e com a ausência de evidências mais concretas, o caso acabou esfriando. As famílias de Manuel e Miguel foram deixadas com mais perguntas do que respostas, e a falta de uma explicação satisfatória apenas fortaleceu o mistério. Até hoje, o caso do Homem da Máscara de Chumbo é considerado um dos maiores mistérios do Brasil, e muitos ainda tentam desvendar o enigma por meio de teorias e análises. O legado do caso e o fascínio pelo mistério. O caso do Homem da Máscara de Chumbo se tornou uma referência entre entusiastas do paranormal e estudiosos de mistérios inexplicáveis. Além de livros e documentários que discutem o enigma, o caso atraiu o interesse de investigadores amadores, que especulam sobre o significado das máscaras, das anotações e dos eventos que levaram Manuel e Miguel ao Morro do Vintém. Para muitos, a falta de uma explicação definitiva torna o caso mais assustador, pois reforça a ideia de que algo inexplicável pode ter acontecido naquela noite. Como uma verdadeira lenda urbana, o caso mistura elementos de ciência, espiritualidade e até teorias alienígenas, mantendo o fascínio pelo desconhecido e o medo do inexplicável. O Homem da Máscara de Chumbo é um lembrete sombrio de que nem todos os mistérios têm solução, e sua história continua a intrigar e inspirar aqueles que buscam compreender os limites da realidade. A lenda da Casa Sem Fim, também conhecida como The Neverending House ou Casa Infinita, é uma creepypasta de terror que ganhou popularidade na internet devido à sua atmosfera aterrorizante e à ideia de um local onde os limites da realidade são desafiados. A premissa central dessa lenda é simples, mas perturbadora, e existe uma casa assombrada o que ninguém consegue completar, uma atração que vai além do mero susto, mergulhando o visitante em um ciclo interminável de terror e loucura. Aqueles que tentam terminar o desafio se encontram em uma série de salas que parecem não ter fim, cada uma mais perturbadora e surreal do que a anterior. A lenda da Casa Sem Fim. Segundo a lenda, a Casa Sem Fim é uma atração misteriosa de Halloween que se move de cidade em cidade e promete uma grande recompensa para qualquer um que consiga completar seu trajeto. A recompensa geralmente varia nas versões da história, mas normalmente é algo como uma grande soma em dinheiro, por exemplo,
$10.000, caso o participante consiga passar por todas as salas até chegar ao fim. No entanto, o desafio não é simples. A casa é composta de 10 salas, e cada uma delas se torna progressivamente mais assustadora e aterrorizante. Os visitantes que tentam superar todos os ambientes afirmam que cada sala desafia suas piores fobias e mexe com sua sanidade, criando ilusões, alucinações e experiências físicas reais que os fazem questionar se sairão vivos de lá. Muitos alegam que a casa tem algo de sobrenatural, sendo quase uma entidade viva que se alimenta do medo das pessoas e altera a realidade de forma a impossibilitar que cheguem ao final. A estrutura das salas e o crescendo de horror. Na lenda, cada sala da casa sem fim é projetada para ser mais assustadora que a anterior. A primeira sala geralmente é descrita como um cômodo simples, talvez escuro, mas não assustador. Com o avançar das salas, o terror aumenta, com ambientes que parecem se adaptar ao visitante, explorando medos específicos de cada um, e seja medo de insetos, escuridão, altura, claustrofobia, entre outros. À medida que os participantes avançam, as salas se tornam cada vez mais distorcidas e surreais, apresentando criaturas monstruosas, ilusões de pessoas queridas sendo torturadas e cenários que desafiam a lógica e a física, como portas que levam ao mesmo lugar ou corredores que se alongam indefinidamente. Uma das características mais marcantes da lenda é a sensação de desorientação e perda da noção de tempo e espaço, o que torna impossível para os visitantes saber se já passaram por uma sala antes ou se estão presos em um ciclo interminável. Algumas versões da lenda afirmam que a casa manipula as mentes dos visitantes, fazendo com que experimentem seu maior medo repetidamente, como se fosse uma forma de tortura psicológica. Esse efeito é tão poderoso que muitos desistem antes de chegar à última sala, implorando para sair ou, em alguns casos, simplesmente desaparecendo. O mistério da última sala e o final incompleto. A 10ª sala é o ponto culminante da lenda. Disse que pouquíssimos conseguiram alcançá-la e que ninguém jamais voltou para contar o que realmente há dentro dela. Algumas versões sugerem que a última sala é onde reside o verdadeiro horror da casa sem fim, um terror tão indescritível que leva qualquer um que entra a perder completamente a sanidade. Em algumas variações da história, quem alcança a última sala e sobrevive se encontra de volta no início da casa, sem qualquer lembrança do que aconteceu ou com memórias fragmentadas que causam pesadelos pelo resto de suas vidas. Outras versões dizem que aqueles que chegam ao fim não conseguem sair, ficando presos em uma dimensão paralela onde a casa os aprisiona para sempre. A lenda também sugere que a própria casa é uma entidade, uma força sobrenatural que não permite que ninguém vença o seu desafio. Isso explicaria por que a casa nunca está no mesmo lugar e por que nunca se encontra um vencedor. A recompensa em dinheiro nunca foi confirmada, e muitos afirmam que ela serve apenas como um truque para atrair pessoas em busca de aventura e fortuna. Teorias e explicações sobre a casa sem fim. Muitas teorias cercam o mistério da casa sem fim. Uma das mais populares é que ela seria uma espécie de portal para uma dimensão de pesadelos, um lugar onde as leis da física e da lógica não se aplicam. Isso explicaria a sensação de desorientação e a maneira como os cenários parecem mudar de acordo com os medos dos visitantes. Essa dimensão, segundo algumas interpretações, seria controlada por uma entidade que se alimenta do medo humano, aprisionando suas vítimas indefinidamente. Outra teoria é que a casa representa um estado psicológico, como se fosse uma manifestação física dos piores traumas e medos de cada pessoa. Nesse sentido, ela funcionaria quase como uma prova de coragem definitiva, onde os visitantes enfrentam versões simbólicas de seus maiores temores até o limite de suas capacidades. Essa explicação dá um tom psicológico ao terror, sugerindo que o verdadeiro horror da casa está na mente dos visitantes. Há também aqueles que acreditam que a casa sem fim é um simples mito criado na internet, uma maneira de explorar a natureza do medo e o desejo humano pelo desconhecido. Segundo essa interpretação, a história seria uma maneira de testar até onde a imaginação humana pode ir e o quanto somos atraídos pelo sobrenatural e pelo inexplicável. Impacto cultural e a popularidade da casa sem fim. A lenda da casa sem fim é popular porque explora o conceito do medo infinito e a natureza humana de desafiar os próprios limites. Ela se tornou uma das creepypastas mais conhecidas por brincar com a ideia de uma experiência de terror que nunca termina.
O fascínio por desafios assustadores, como casas assombradas e atrações de Halloween que prometem experiências extremas, e é ampliado pela Casa Sem Fim, pois ela representa o teste final para aqueles que acreditam que podem enfrentar qualquer coisa. A história da Casa Sem Fim também reflete o medo do desconhecido, a ideia de que existem forças ou lugares que não podemos controlar ou compreender. Esse tipo de narrativa é popular porque nos lembra que, apesar de toda a racionalidade e tecnologia, ainda somos vulneráveis ao medo e ao inexplicável. Como uma lenda urbana, a Casa Sem Fim se perpetua na internet, inspirando novas histórias, vídeos e adaptações em diferentes mídias. Mesmo sem provas de que exista, ela desafia os leitores a refletirem sobre seus próprios medos e os limites de sua coragem. O mistério, as salas enigmáticas e o terror psicológico fazem dessa lenda um símbolo da busca pela adrenalina e pela superação do medo, de mesmo que essa busca possa levar à insanidade ou a uma prisão eterna em um pesadelo sem fim. Uma das figuras mais aterrorizantes e perturbadoras do universo das creepypastas, com uma lenda que se espalhou rapidamente pela internet, se tornando um dos monstros mais conhecidos do folclore moderno de terror online. A criatura é descrita como uma figura humanoide extremamente magra e distorcida, com características que variam de acordo com a versão da história, mas sempre com um foco em seu aspecto grotesco e ameaçador. Descrição da criatura. A Haki é frequentemente descrita como uma figura humanoide, com pele pálida, quase sem pelos, e membros desproporcionalmente longos e finos. Seus olhos, na maioria das versões da lenda, são vermelhos ou de um brilho penetrante, e seu rosto é muitas vezes descrito como uma mistura de um sorriso grotesco e uma expressão monstruosa. O mais horrível sobre a Haki, no entanto, é sua maneira de se mover. Ela é dita se arrastar ou andar de maneira normal, com suas longas pernas e braços curvados, criando uma sensação de desconforto e repulsa. O aspecto físico da Haki, portanto, é uma combinação de uma criatura humana distorcida com traços de algo completamente alienígena e sobrenatural, o que a torna ainda mais aterrorizante. O medo causado pela criatura está no fato de que ela parece não ter uma explicação lógica para sua aparência ou comportamento, o que a torna imprevisível e ainda mais perigosa. Origens e primeiras aparições. Embora a Haki tenha se tornado um fenômeno mais popular na internet em meados dos anos 2000, suas origens remontam a uma série de postagens em fóruns de creepypasta e em sites de terror. A primeira referência conhecida ao monstro apareceu em 2005, quando um usuário chamado **Haki ou *** publicou uma história sobre encontros com uma criatura monstruosa, descrita como uma figura de pele pálida e olhos penetrantes que aparecia em suas noites de insônia. De acordo com essas postagens iniciais, a Haki era uma presença persistente, que aparecia em locais isolados e escuros, frequentemente em áreas de casas desabitadas ou bosques profundos. Essa ideia de que a criatura só aparece quando a pessoa está vulnerável e como à noite ou em lugares isolados, tornou a lenda ainda mais assustadora. Em 2006, um usuário postou uma história detalhada em um fórum de discussão, alegando ter encontrado documentos antigos de uma instituição médica que descrevia o encontro de várias pessoas com uma criatura chamada **Haki ou ***, e alguns relatos sugerem que a criatura poderia ser responsável por ataques violentos ou pelo desaparecimento de pessoas em várias partes dos Estados Unidos. Comportamento e atividades. A Haki é uma criatura extremamente agressiva e predatória. Ela não se limita a assustar suas vítimas, mas tem a intenção de atacá-las fisicamente. As vítimas frequentemente relatam experiências intensamente aterradoras, como ouvir ruídos estranhos durante a noite e arranhões ou sons de passos, ou até mesmo sentir a presença da criatura antes de vê-la, como se ela estivesse observando e esperando o momento certo para atacar. A lenda descreve a Haki como uma criatura que se esconde nas sombras, saindo para atacar durante a noite, ou quando a vítima está mais vulnerável, como em momentos de insônia ou em locais remotos. Algumas versões da história dizem que ela invade os quartos das pessoas enquanto elas dormem, ficando ao lado da cama, em silêncio, até que o medo do ser humano comece a aumentar. Quando a vítima finalmente o vê, a criatura está bem próxima, frequentemente com uma postura agressiva, como se estivesse pronta para atacar. Outra característica importante da Haki é sua habilidade de se esconder na escuridão e em áreas aparentemente impossíveis de alcançar, como sótãos ou cavernas profundas, o que contribui para a sensação de paranoia e medo que ela gera.
Ao contrário de outros monstros ou criaturas sobrenaturais, a Haki não se limita a uma área ou a um tipo de espaço, sendo capaz de aparecer em qualquer lugar onde haja escuridão e isolamento, o que aumenta o horror da lenda. Relatos de encontros e experiências. O formato da creepypasta sobre a Haki geralmente segue uma narrativa de alguém que relata encontros com a criatura, começando com uma sensação de desconforto ou pesadelos recorrentes. Muitas dessas histórias começam com os protagonistas sentindo uma presença estranha ou ouvindo barulhos incomuns durante a noite, antes de eventualmente encontrar a criatura de perto. Esses relatos frequentemente incluem detalhes como pesadelos vívidos. As vítimas muitas vezes relatam ter sonhos inquietantes antes de ver a Haki, sonhos em que a criatura está observando ou perseguindo-as, criando uma sensação de ansiedade que se transforma em terror ao acordar. Olhares penetrantes. Uma das características mais inquietantes da Haki é seu olhar. Muitos dizem que seus olhos são vermelhos e brilham no escuro, o que intensifica o medo da presença da criatura. Ruídos estranhos. Os encontros geralmente são precedidos por sons incomuns, como arranhões nas paredes ou na porta do quarto, criando uma sensação de que a criatura está cada vez mais perto. Distorção do tempo e espaço. Algumas histórias falam sobre o efeito que a presença da Haki tem no ambiente. Pode haver uma sensação de que o tempo passa mais devagar, ou a percepção de que as paredes ou o ambiente ao redor começam a mudar. Esses relatos e a repetição dos mesmos elementos, como o brilho vermelho dos olhos, o som de arranhões e a presença noturna, criaram uma forte imagem coletiva da Haki como uma criatura que se esconde nas sombras, esperando para atacar suas vítimas em silêncio. As teorias sobre a Haki. Como ocorre com muitas figuras do folclore moderno, diversas teorias e explicações têm sido propostas sobre o que realmente é a Haki. Algumas das teorias mais populares incluem uma entidade sobrenatural. Muitos acreditam que a Haki seja uma criatura de outra dimensão ou um espírito maligno que se alimenta do medo humano. Ela seria uma espécie de predador noturno que caça suas vítimas, sendo uma manifestação do terror em estado puro. Uma antiga criatura mitológica. Alguns sugerem que a Haki seja uma figura baseada em mitologias antigas, como um espírito vingativo ou um ser sobrenatural que já foi parte de lendas passadas, apenas adaptado para os tempos modernos. Uma alegoria para o medo psicológico. Outra teoria é que a Haki é uma representação do medo e da paranoia. Em vez de ser uma criatura física, ela poderia ser uma manifestação simbólica de nossos próprios temores mais profundos e psicológicos, aparecendo na forma de uma figura monstruosa durante momentos de vulnerabilidade. A popularidade da Haki. A história da Haki se espalhou rapidamente pela internet, sendo compartilhada em sites de creepypasta, fóruns e redes sociais. Sua imagem grotesca e seus relatos aterrorizantes capturaram a imaginação de muitos, tornando-a uma das criaturas mais populares do universo do terror moderno. Como outras figuras do gênero, como Slender Man e Jeff the Killer, a Haki continua a ser uma parte importante da cultura do medo na internet, inspirando fan-art, vídeos e até mesmo jogos baseados na criatura. A lenda da Haki, com sua combinação de mistério e terror psicológico, continua a provocar medo e fascínio, mantendo-se relevante e assustadora para novas gerações de fãs do sobrenatural. A enfermeira sorridente, também conhecida como Smile Dog ou Smile.jpg, é uma das creepypastas mais perturbadoras e conhecidas, baseada em um conto de terror que envolve uma figura ameaçadora, com um sorriso macabro, e sua relação com a morte e o mal. A história gerou grande impacto na comunidade de terror online, gerando um grande número de seguidores e sendo um exemplo clássico do uso de imagens e e-mails como ferramentas de transmissão do terror. A lenda de a enfermeira sorridente. A lenda de ***, a enfermeira sorridente *** segue uma narrativa de uma figura aterradora que envia uma foto de si mesma sorrindo, com uma expressão estranha e perturbadora, que parece mais uma careta macabra do que um sorriso genuíno. Essa imagem, muitas vezes associada a um arquivo chamado Smile.jpg, tem o poder de afetar a mente das pessoas que a veem, causando uma série de eventos sinistros em suas vidas. De acordo com a história, a enfermeira sorridente é uma figura que aparece em uma fotografia aparentemente inocente, mas sua expressão de sorriso forçado e olhos vazios é algo que deixa uma sensação de desconforto e terror. A foto é enviada para as vítimas através de e-mails ou aparece de alguma forma em seus dispositivos eletrônicos.
Uma vez que a pessoa vê a imagem, ela é amaldiçoada e começa a ser perseguida pela presença da enfermeira, com um sorriso macabro se tornando cada vez mais presente em sua vida. A história se desenvolve com relatos de que quem recebe a imagem começa a ter pesadelos e a sentir a presença de uma figura sombria em sua vida cotidiana. Aqueles que tentam se livrar da imagem ou ignorá-la se tornam ainda mais vulneráveis, pois, ao visualizar a foto, um mal sinistro é invocado, e a enfermeira sorridente começa a aparecer na vida das vítimas de formas inexplicáveis e aterradoras. Algumas versões da lenda afirmam que ela representa uma entidade demoníaca ou um espírito maligno que busca atrair aqueles que a olham para uma morte iminente. O mito por trás da imagem. A imagem que se propaga na história é descrita como uma fotografia de uma enfermeira, com um sorriso que não se parece com algo humano e um sorriso que é exagerado ao ponto de ser inquietante. Os detalhes dessa imagem podem variar, mas normalmente ela é acompanhada de um e-mail ou mensagem com um texto que diz algo como: "Por favor, reenvie para 10 pessoas ou você morrerá em 7 dias." Esse tipo de mensagem, que mistura ameaças e advertências, se conecta a um tema clássico de muitas creepypastas, onde a pessoa que recebe a imagem se vê obrigada a compartilhar a foto ou sofrer as consequências. Esse é o jogo entre a escolha de se livrar da imagem ou continuar repassando a maldição para outras pessoas gera uma tensão psicológica que alimenta a história. A maldição da enfermeira. O mais perturbador sobre a história da enfermeira sorridente é a ideia de que a maldição não é apenas uma história de medo, mas algo que segue uma lógica implacável. Uma vez que você vê a imagem, não pode se livrar da presença da enfermeira. Ela começa a te seguir, aparecendo em momentos inesperados, como em espelhos, telas de computador ou até em fotografias em que a pessoa não se lembra de tê-la visto. O motivo para isso, segundo algumas versões da história, é que o sorriso da enfermeira é um reflexo de algo muito mais sombrio. Em algumas interpretações, o sorriso forçado e artificial não é apenas uma característica física, mas uma representação de um tormento psicológico profundo. A enfermeira seria uma criatura que se alimenta do medo e da ansiedade de suas vítimas, forçando-as a reviver suas piores angústias antes de levá-las à morte. A enfermeira sorridente e o impacto na cultura da internet. O fenômeno da enfermeira sorridente se espalhou amplamente pela internet e gerou uma série de variações, adaptações e novos mitos inspirados no conceito original. A ideia de uma imagem aparentemente inofensiva se tornando a chave para o mal sobrenatural é uma forma de terror psicológico que ressoa com muitas pessoas, principalmente porque a história envolve elementos do cotidiano, como e-mails, imagens digitais e dispositivos eletrônicos, que são inseparáveis da vida moderna. Além disso, o fenômeno também é um exemplo claro do uso de **viralidade *** como um instrumento de terror. O conceito de compartilhar ou passar adiante um mal como forma de evitá-lo é uma maneira eficaz de gerar tensão, pois muitas pessoas sentem um impulso de querer compartilhar histórias ou alertar outras, sem querer se ver envolvidas em algo tão sinistro. A enfermidade psicológica e a envolvência do medo. A lenda da enfermeira sorridente explora o medo psicológico, usando a imagem da mulher com o sorriso deformado como uma metáfora para o sofrimento emocional e a repressão. A enfermeira, em algumas versões, não é uma entidade puramente maligna, mas uma representação de traumas antigos ou de doenças psicológicas não resolvidas. Isso adiciona uma camada de complexidade à história, fazendo com que a lenda seja mais do que uma simples história de terror. O sorriso da enfermeira, ao invés de ser um símbolo de felicidade, se torna algo grotesco, uma distorção daquilo que deveria ser um gesto amigável, mas que, na verdade, revela uma monstruosidade por trás da aparência. Esse tipo de imagem é algo que parece normal à primeira vista, mas que contém algo errado em seu interior e é uma das fontes mais poderosas de terror psicológico na cultura da internet. O fim da história e as vítimas da enfermeira. Em muitas versões da história, os indivíduos que não conseguem escapar da maldição acabam morrendo de maneiras misteriosas. Algumas pessoas relatam ter sido encontradas mortas em suas casas, com expressões de terror e a presença de uma fotografia de uma enfermeira sorridente ao lado. Em outras versões, a enfermeira aparece nas últimas horas da vida da vítima, fazendo com que o momento final seja marcado por uma sensação de agonia e desesperança. A história geralmente termina com uma mensagem aterradora, e se a foto não for compartilhada, a maldição será desencadeada e a morte será inevitável.
Isso se conecta ao medo do que acontece quando ignoramos os sinais de advertência ou nos recusamos a seguir as regras que nos são impostas, gerando um ciclo de pânico e fatalismo. Conclusão. A enfermeira sorridente, ou Smile Dog, é uma das creepypastas mais populares justamente porque mistura elementos de medo psicológico com o uso de imagens e e-mails, criando uma sensação de terror que se espalha de forma viral. O sorriso macabro da enfermeira, que representa tanto o mal quanto o sofrimento, se torna um símbolo de como a internet pode ser usada para criar narrativas de terror que transcendem o mundo digital e afetam a vida cotidiana de quem as consome. A história também destaca a ideia de que, quando confrontados com o medo e com o desconhecido, muitas vezes somos forçados a tomar decisões que podem ter consequências irreversíveis.